Galera, tudo bem? Eu queria só destacar uma coisa aqui nesse vídeo aqui, simples e fácil, para vocês que perguntam. Cara, você é vegetariano? Sim. E eu acho que você já passou por isso, e eu passo por isso sempre. Trabalho aqui com aplicativo e às vezes é a pergunta que eu mais fico puto. A pessoa tá aqui conversando comigo, falando sobre saúde, eu tô dando os conselhos para ela sobre saúde, e ela fala assim... E aí, o que você pensa a respeito disso? Você come e tal? Então, eu sou vegetariano, Ela, você é vegetariano? Eu falei, sou. Então, nossa, então você não come carne? Não. Então você não come vaca? Não. Então você não come, cobra? Não. Então você não come peixe? Porque você é vegetariano, você não come peixe. Mas, gente, peixe é um bicho, peixe é um animal, peixe também tem sangue, peixe também tem vida, né? A galinha também, né? Elas é igual a vaca e o boi. Tem gente que pensa que animal só é vaca e boi, porque depois que você explica tudo para ela sobre a saúde, você fala tudo sobre a questão dos alimentos, sobre a carne, aí ela fala assim, no final de tudo, então você não come frango também? Aí depois você fala frango não. Então você não come peixe? Com aquele olhar assim como se esses bichos não falassem. Porque a questão do peixe é porque o peixe ele não grita. É porque o peixe ele não cacareja, ele não muge, né? Então, como ele não dá aquele grito, todo mundo pensa que ele não é um bicho, só pode, né? Gente, peixe é bicho. Peixe é igual a baleia, igual um golfinho, é um bicho também, ele sente dor, né? Então não adianta você falar assim, olha, eu sou vegetariano agora e parei de comer vaca, parei de comer boi, parei de comer galinha, só como peixe. Então você nunca deixou de ser carnívoro, né? Você come carne do mesmo jeito. Então, a questão é o seguinte, esses bichos aí também, né? Eles, vamos supor que eles fizessem, tipo assim, que nem todo mundo fala assim, mas a carne do peixe ela é saudável. Bom, em que ponto, né? A carne do peixe também, ela não é saudável, não existe carne saudável. Porque o que é saudável para você, para o próprio bicho não é, você teve que matá-lo. Então onde foi que foi saudável nisso aí? A gente tem um texto da irmã Ellen G. White que diz que aquela tendência, sabe, aquela assim, ó, o fazer, o sofrer, o causar dano às criaturas mudas de Deus é de origem satânica. Então, o caranguejo, o peixe, a ostra, o polvo, eles são mudos, né? Eles emitem seus sinais no som das águas, nas correntes das águas, e os seus parceiros ouvem. As baleias, com aqueles sons, os seus parceiros ouvem. Mas para nós são como se eles fossem mudos. Por isso que as pessoas ficam naquela noção assim, poxa, então você não come peixe? Ela é uma criatura muda. E diz claramente que o fazer dor, o causar dor às criaturas mudas do Senhor é de origem satânica. Então, o que acontece? Tem muita gente aí vegana que virou vegana por causa dos bichos, por causa da natureza, por causa que eles creem que esses animais poderiam ser encarnação de outras pessoas da parte espírita. E há vários tipos de crença, mas nós, adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, cremos que essas criaturas são criaturas mudas que o Senhor fez para que nós estejamos cuidando delas, porque elas, assim como nós, fazem parte do plano de uma criação ao qual Deus fez a terra, Deus fez um belo jardim, Deus separou rios, mares, águas de cima, águas de baixo e colocou essas criaturas aí para embelezar essa terra, e Ele deu de presente isso ao ser humano para que o ser humano cuidasse e que essas criaturas fossem subordinadas ao ser humano, mas pós-pecado, até mesmo essas criaturas temeram ao ser humano. É comprovado que uma cobra, por exemplo, ela te ataca porque ela tem medo, né? Eu já vi um vídeo muito interessante que chega 5 homens correndo para cima de uma manada de 5, 6 leões, e esses leões estavam ali na caça e eles correm dos homens, eles simplesmente correm. Os homens vão lá, cortam um pedaço daquela carne que os leões estraçalharam e levam para si, mas na verdade, vocês percebem, os leões têm medo do ser humano, medo. Os bichos te atacam porque eles temem a você. Você entendeu? Então, se você estiver de longe,
Mas claro, tem muitos bichos que é treinado para poder te atacar. Porque o ser humano faz isso. Eles fazem o animal tomar um ódio de você tão grande e faz ele perceber que ele tem um poder sobre você, que ele é maior do que você. Mas na realidade, a mentalidade dos bichos, elas erem de subordinação a você. Eles têm isso em sua mente, que eles são subordinados a você. Mas isso foi perdido quando Adão e Eva cometeu o primeiro pecado, que foi a desobediência a Deus. E olha só que interessante, desobediência essa que eles simplesmente pegam de um fruto e comem. Parece, eu aqui próprio estou dizendo simplesmente, mas não é simplesmente pegar de um fruto e comer, é desobedecer a ordem do seu Criador. É algo bem diferente. Vocês entenderam agora? Então, essa foi a ordem. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E a lei é essa, a lei é boa. Então, o amor de Deus está aplicado à obediência. Eu amo a Deus na medida que eu o obedeço. Agora, se eu deixo de obedecer, eu deixo de amar. Eu falo para minha filhinha tem 1 ano e 6 meses, mas desde 1 aninho que ela já falava, ela tá lá comendo, aí ela não quer comer mais, aí eu percebo que ela tá bagunçando. Eu falo assim, você ama papai? Ela fala assim, amo, então come. Ela abre a boca e come, para mostrar que me ama. Agora, eu imagino em relação a Deus, como não é isso? Você ama, você me ama? Ama, então guarda a minha lei. É o que Deus nos pede. E a prova do amor é justamente essa, obedecer à lei de Deus. Isso é aplicado ao nosso próprio bem. Eu quero que minha filha coma para que ela se nutre. Por isso que eu falo assim, ó, se você me ama, você coma, você se nutre para você ficar forte, que assim você vai estar saudável e bem, você vai mostrar que me ama, assim é Deus também. Olha, você obedece à minha lei e você se nutre através da minha lei, para que assim você cresça, para que assim você tenha salvação. Porque se eu voltar e você não estiver nutrido, se você não estiver vigorado, se você não estiver firme na minha lei, vai ser impossível você subir comigo. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Irmãos, não existe monte, não existe jejum, não existe oração do que a oração sincera. A oração sincera é de um pecador arrependido, que ele se arrependeu do seu pecado e contorna a situação fazendo diferente do que ele tinha feito. Agora eu te pergunto, você quer fazer diferente do que você tem feito? Então contorne essa situação. Se você estava indo por um caminho torto, agora se acerte e ande pelo caminho correto. Esse é o dever de todo homem, andar por esse caminho correto. Mas se do contrário você vive nesse caminho torto, você vai ficar. Porque você se apaixonou por esse caminho torto. E vai ser impossível você chegar no céu e se acreditar do que Deus tem para você. Porque você quis amar e quis ficar nesse mundo torto e nesses caminhos tortos. Então, quando Deus nos fala que é de origem satânica comer um animal, estraçalhar um animal, picotar ele com machadinha, como que você vê um ser vivo e você ali o picota e estraçalha, sabe? As coisas, elas vão passando por causa daquilo que a gente vê, por causa daquilo que a gente ouve. Tem coisas que vai perdendo sentido. Você entende que Jesus Cristo foi morto, foi estraçalhado por você? Agora, o que me faz entender, o que entra na minha mente ao entender que eu posso estraçalhar, moer, assar, queimar um ser vivo para suprir uma coisa que é o meu ego, a minha necessidade de comer carne. Ah, mas antes o povo comia. O povo de Deus comia carne que era oferecida a sacrifício. O povo de Deus não comia carne de maneira à toa. Eles comiam carne porque aquela carne simbolizava Jesus Cristo. Mas depois de um tempo o povo desviou dos seus caminhos. Mas Deus fala através dos seus profetas, através dos seus discípulos. E Paulo deixa claro, dizendo que o melhor é não comer carne. Mas o povo daquela época não estava preparado para isso, porque até o próprio Jesus não mencionou partes dessas coisas, porque o povo já estava tão afundado que Deus só dava para a pessoa aquilo que ela tinha capacidade de receber. Mas Jesus Cristo diz, eu tenho muita coisa para falar a vós, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. Agora eu te pergunto, você está hoje preparado para ouvir que essas carnes que se vendem é para sua destruição, que esses hambúrguer, McDonald's, Burger King e toda essa indústria da alimentação é para te destruir, que o leite que eles vendem é para te destruir? Você está preparado para ouvir isso? Você dá esses leites, dessas porcarias para suas crianças e vocês estão acabando com elas.
Então, se você quer ter saúde, se você quer ter vigor físico, se você quer ser uma pessoa saudável, ter uma família saudável que vai focar a mente em Jesus Cristo, esteja preparada para comer direito. Você sabe o que é comer o melhor dessa terra? É saber escolher o que é o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é o que Deus nos deu lá no Jardim do Éden. E nós temos que cultivar isso em nossa mente, colocar isso na mente dos nossos filhos, que eles têm que comer o que vem da terra. E o que vem da terra é saúde, é saudável, é renovável, de maneira ao qual eu rego a plantinha e cresce e ela me dá frutos. E aquilo que eu como não estraga a terra, mas fertiliza a terra de novo para que ela possa me dar de novo. É uma coisa maravilhosa que Deus criou, mas aonde eu pego, coloco vacas e bois para pastar, para pisotear a terra em manadas, ao qual as plantas que estão ali vão embora, ao qual ali eu tenho que desmatar as matas para fazer pasto, para que me dê mais carne. Aí eu planto soja para dar para aquele bicho, para engordar ele, gasto água com ele, gasto química com ele, gasto em maquinários com ele, para fazer uma alimentação que vai me adoecer minha família, e depois eu tenho que gastar com remédios por causa daquela alimentação torta que eu fiz. Sabe qual é a solução do brasileiro? É porque ele é brasileiro. É porque aqui a saúde é de graça. Mas se fosse nos Estados Unidos, o brasileiro já estaria na zona, com todo dia indo em médico, chorando. E ai, a minha dor, ai, a minha perna. Ai, eu quero um atestado porque eu tô doentinho, assim, sabe? Se você pagasse por isso, você ia ver como é que é diferente. Sabe? Você ia dar mais valor à sua saúde. Então dê valor à sua saúde, dê valor à sua vida. Como que é bom, para que assim, meu irmão, minha irmã, você tenha uma mente mais sadia e você possa escolher entre o certo e entre o errado, né? Então, são inúmeras as palavras de Deus na Bíblia nos orientando a comer saudável, comer aquilo que Ele nos deu no jardim. Os bichos foram nos dados para quê? Para o trabalho, para o manuseio, para a amizade, para a domesticidade ali, no nosso convívio, a questão de estar ali, ser o nosso amigo, nós cuidarmos dele para embelezamento da terra, assim como nós também fomos colocados nessa terra como coroa, mas para viver, porque a Bíblia fala que em tudo aqui há sangue, há vida. Por acaso você tem comido uma coisa dessa que não há sangue, sendo que todas têm sangue? Então como é que você mata? Na lei de Deus, o matar não está aplicado simplesmente ao ser humano, mas está aplicado no geral, naquilo que há vida, naquilo que há sangue. Se não for para sacrifício, aquilo que não era destinado ao sacrifício. Mas hoje não precisamos mais fazer sacrifício, porque Cristo Jesus já morreu em sacrifício em nosso lugar, no lugar de todos esses animais, ao qual era de maneira simbólica representado ali Cristo, como os animais puros que era aceito na questão do sacrifício. Eu creio que você lê a Bíblia, eu creio que você entende isso aí. Então, se você entende isso aí, mude sua alimentação, mude seu jeito de viver. Porque senão você vai ser um obeso, você vai ser uma pessoa aí no final tubérculo, você vai ser uma pessoa aí no final doente e dizendo: Senhor, por que esse mal não sobreveio? Sobreveio porque você não estudou a palavra de Deus da maneira que você tinha que estudar. Ok? Então, veja como o mundo está mudando. Foi feita uma pesquisa semana passada e diz que daqui para 2030 pode ser que eles consigam, né, fazer que cresça tão grandemente essa questão do comer saudável, que pode ser que as próximas festas de 2030, 2040 para frente sejam com carnes naturais. Então o mundo se dobra a ver essas coisas e você, cristão, não vê? Você entendeu? A tecnologia tem capacidade, sim, de fazer uma carne de jaca gostosa, de fazer várias coisas gostosas, com mais pesquisa, com misturas saudáveis. Sabe? E não preciso chamar aquilo de carne, eu posso chamar de qualquer coisa, porque são pratos naturais e criados. Mas desde que seja natural e desde que não tenha que causar sofrimento a uma criatura muda do Senhor. Fica aqui o meu recado, e que você possa evitar essas doenças da vida, né? Amém.